Estimados colegas engenheiros, em nome de todos, eu queria cumprimentar o presidente Puccini, meu humano irmão Alfredo Herbst, que tanto nos orgulha de estar próximo da gente. E em nome de todos os meus engenheiros, eu queria poder cumprimentar a minha esposa, a engenheira Annelise, que muito me honra, há mais de cerca de 30 anos estarmos juntos. Alfredo Puccini, eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou engenheiro civil, formado pela escola da FURB Blumenau, de 1998. E desde então, desenvolvendo um trabalho, antes de me formar, já iniciei meus trabalhos junto como gerente de produção da Progesul pré-moldados, Granacom, Balneário Camboriú, qual fiquei muitos anos com os prédios de frente para o mar. Depois, em 98, com a minha formatura, eu vim a Joinville, já conhecia a engenheira Annelise. Nós casamos em 1998, constituímos a Hitzmann Minella, que é a empresa a construtora Hitzmann Minella, em função dos dois sobrenomes, que era uma honra, era um grande desejo. E um dia, eu sou o neto de 2 tecelões de fábrica da cidade de Brusque, onde é a minha origem de Natal. E na verdade, a gente sempre teve muito a vontade de poder expressar o orgulho pela família e ter uma placa em um dia, os sobrenomes de uma obra. E lhes digo com muita honra, na verdade, nesses praticamente 26 anos de formado, são cerca de 300 apartamentos entregues em nome da Hitzmann Minella, né? Isso muito nos honra. Essa trajetória foi linda, é linda, e na verdade eu preciso fazer uma citação, até em lembrança, meus colegas me pediram isso, de que essa trajetória da engenharia, onde eu era inspetor-chefe, inclusive do CREA, que foi a minha contribuição por toda a minha família, de irmão, esposa, fazerem parte do corpo de engenharia, onde eu fui inspetor-chefe na gestão do Celso Ramos Fonseca, a qual dirijo meu abraço e minha gratidão pelo respeito e sempre pela condução que teve nos convites à minha pessoa. Eu fui uma gestão de 2004, 2008, e quem sabe o primeiro inspetor-chefe a ser desempossado por estar em coma no hospital da Unimed, a qual eu queria fazer uma citação e pedir licença a vocês, de poder dizer que, às vezes, hoje virou uma palavra, a ansiedade, qualquer coisa ligada à ansiedade, mas eu sou um ser humano extremamente entusiasmado. Eles me corrigem por isso hoje, mas eu queria fazer uma citação de 2008, então, enquanto a Hitzmann Minella vinha desenvolvendo um trabalho extraordinário na cidade de Joinville com suas obras, não só pela alvenaria estrutural autoportante, que hoje é consolidada, onde eu fui um dos primeiros prédios integralmente no sistema de alvenaria estrutural autoportante em blocos de concreto e depois cerâmico, com Promo Zero, edifício Mondrian, 2002, a qual fazia parte de um grupo de estudos com o engenheiro João Kerber, uma das maiores autoridades de cálculos estruturais que se conhece. A gente colocou em prática, então, um primeiro prédio em Joinville aqui, com Promo nível esquadro a laser 0. Foram 20 apartamentos pela Hitzmann Minella. E eu depois senti tanta firmeza no sistema que eu quis repetir. Adquiri uma área aqui próximo, no final da rua Blumenau, e fizemos 6 edifícios em alvenaria autoportante. E tudo ia muito bem, tudo ia muito tranquilo, 34 anos, eu acho que todos que estão nos vendo aqui, 34 anos é a idade que a gente se acha imortal. Quem sabe eu fui um pouco austero, eu era presidente de um clube de Lions durante 4 anos, fazendo projetos sociais, como uma fábrica de cadeira de rodas dentro do presídio de Joinville, o qual foi interrompido nesse momento, então, em 2008, por um gravíssimo AVC, que me surpreendeu. Eu estava no Biergarten, um restaurante, jantando, e, na verdade, tive uma interrupção na carótida direita, que é a veia principal, que irriga, uma das principais que irrigam o cérebro. E imediatamente, quando trancou, que eu achei que tinha levado até uma sensação de levar um tiro na cabeça, alguma coisa assim, que eu gritei. Nós estávamos em 3 ou 4 casais. Nesse momento, minha esposa rapidamente viu o que aconteceu, minha cara já caiu, a boca, os olhos fecharam, eu já sentado já caiu, e ela, naquele dia de manhã, minha filha tinha uma filha menor que estava com 1 aninho de idade, ela estava em casa, assistindo um programa de TV, da Ana Maria Braga, sobre sintomas do AVC em jovens. Isso às 9 da manhã. Às 9 da noite do mesmo dia, depois desse exercício do programa, minha mulher é engenheira, não é médica nada,
eu sou comedido a um AVC às 9 da noite. Esse AVC foi gravíssimo, eu entro em coma logo depois, o tempo só de eu tentar levantar o braço e não conseguir falar, que ela detectou que era um derrame, ela pega meu telefone, o primeiro médico na época que apareceu, a qual minhas honrarias e todos os meus desejos de cumprimentos e saudosismo, Robson Poffo, hoje um gigante, um dos maiores cirurgiões cardíacos do Albert Einstein. Poffo, Minella, teve um AVC aqui no Biergarten, o que eu faço? Como assim um AVC? É um AVC, tenho certeza. Por ter convicção e certeza, o Robson diz, não venha para a Unimed, manda para o São José, que nós estamos indo para lá. Lá no São José, um ambiente extraordinariamente, com capacidade ímpar, já fica me aguardando com a equipe do Hamilton Appel, Paulo Ville, Gerson, e toda essa equipe dele, doutora... Enfim, essa equipe me aguarda já com o sistema trombolítico que vocês têm, que nessas horas é o detergente que dissolve esse coágulo importante que abre e permite de novo a circulação. Eu já chego em condições de coma, praticamente, de desacordado, e no hospital é feito o procedimento, eu tenho um stent muito grande aqui na carótida, então diante desse dedo. Eu entro em coma, fico por muito tempo nessa condição, e a gente fica numa situação de vida e morte limítrofe. Falam, e hoje dizem para minha esposa, afirmam, eu tive nos limítrofes de 7% de sobrevida durante muitos dias. Meu cérebro estava tentando se organizar, não tinha, e até isso estabilizar demorou muito tempo. E por isso foram muitas despedidas, foram muitos momentos de que eu tento imaginar hoje consciente e ciente, depois de 15 anos de estudar neurologia para entender o que aconteceu comigo. Eu imagino a aflição de uma profissional como a minha esposa, como minha mãe, a qual eu honro todas as meus desejos, expresso meu sentimento de gratidão. Eu fico naquela condição de sobrevida, de morte, de sobrevida, em coma e acorda, e conseguiram superar essa fase. Bom, passa-se 3 meses e pouco em hospital, já fui transferido para a Unimed e tal. Não faleceu, não entrou em óbito, então, bom, ninguém sabia, a conversa era de que nem sabia como que eu iria acordar, que tipo de ser que eu iria estar, porque o laudo do meu coma, escrito hoje, que está disponível, tá? Eu tenho em mãos ele, é de perca total, de 2/3 de perca total cerebral. Eu venho aqui cumprimentar meus colegas engenheiros, com 1/3 do meu cérebro sobrevida. Eu não quero esse assunto, é um assunto que vai render está sendo escrito por um ex-banqueiro europeu chamado Samuel Gomes Marques, qual eu gostaria de cumprimentar. Uma história que deve chamar Prumo Zero, a saga de um engenheiro que curou seu próprio cérebro, atingindo 4.000 horas de fisioterapias. É o meu score hoje. Para mim, vir sozinho aqui conversar com vocês, dirigindo o meu carro, eu atingi praticamente 400 guias de fisioterapia da Unimed. A gente fez um trabalho com a família de todos os hospitais possíveis, todos os tratamentos possíveis, caríssimos, de investimento em viagens, para encontrar soluções. E eu queria expressar novamente o meu sentimento de gratidão profunda pela equipe de Joinville, do Hospital de São José, a equipe do saudoso Dr. Cabral, Norberto Cabral, que nos deixou há pouco tempo, de toda a equipe do Alexandre Longo. Eu não quero citar nomes para não ser incoerente aqui. Mas, então, esse assunto me leva a sair do hospital numa cadeira de rodas, sem falar, sem andar, e com um laudo de 2/3 de perca cerebral. Todas as minhas flores, meus desejos de gratidão à minha esposa, a Annelise, ter conseguido detectar, ter visto esse programa, e aqui eu também cumprimento e agradeço a sensibilidade do programa da Ana Maria Braga, a qual eu estive lá pessoalmente agradecendo ela, o que rendeu uma matéria. Ana Maria Braga chora com o homem que foi salvo depois de ter visto o programa, porque minha esposa viu o programa às 9 da manhã, soube que era um AVC, eu tive o derrame à noite, depois no mesmo dia. Eu vou ao programa da Ana Maria agradecê-la, ela não sabia que a gente ia chegar lá. Foi um programa de alto grau de emoção, porque para mim a Ana Maria, a minha esposa, minha família, é a referência que eu tenho de espiritualidade, que quando no 8º dia eu estava em coma muito ruim, onde meu inchaço do meu cérebro permitiu a família se despedir de mim, minha esposa diz, esse italiano que está aqui deitado é protegido por uma santa de Nova Trento, Santa Paulina, e ele vai sair dessa. Não, Anne, a gente entende a tua fé, mas é muito grave. Bom, eu saio disso, estou aqui com vocês,
Mas saiu de um profissional de engenharia com 34 anos, 2 filhas, uma de 5 anos e uma de 1 ano. Eu volto para casa, então, numa condição, eu e a minha filha de 1 ano com a mesma cronologia. Não falava, não andava, só que eu sem perspectiva alguma. Os meses que eu passei sentado no sofá observando ela, aquela criança, aquele neném, aprendendo a andar, até hoje o modelo matemático de uma perna funcionando me agrada observar, sentar numa varanda de um apartamento, em frente ao mar, e observar as pessoas caminharem para tentar entender, porque até hoje eu não consigo. Ainda uma das grandes metas que me faltam, aprender um movimento de um joelho, como que é o sistema de... Porque eu faço muita força para estar aqui com vocês. Bom, eu volto para casa, não tenho condições, porque eu não falava, eu rosnava, eu não tinha capacidade de falar. A deformação do meu rosto me permitia um momento constrangedor muito grande e faz com que realmente eu tenha que me reconsiderar e reorganizar toda como que seria. Bom, profissional de engenharia apaixonado, entusiasmado pelo que eu faço, pelo que eu fazia. Eu vi que as obras, os prédios que eu estava com atividade, com prédio de 8, 9 pavimentos, 9 andares de escada, pareciam intransponíveis. A minha casa, que tem 4 andares de escada, parecia intransponível. Quando falaram que iam quebrar minha casa, reformar tudo, colocar elevador, um amigo meu que morava nos Estados Unidos, vou te mandar uma cadeira de rodas que sobe escadas. Antes de começar o quebra-quebra, eu falei, calma, lança. Com calma, eu vou aprender a voltar. Porque a minha esposa, do meu lado, desde que eu acordei do coma, marido, eu estou com você. Nós vamos sair dessa juntos. As minhas filhas, papai, vai para frente, papai, você vai conseguir. Como isso? Como? E eu naquela situação não vi um horizonte, não houve piedade. Isso remete a uma reflexão. Não houve piedade. Compaixão, sim, todos eu sentia. A amorosidade foi incrível, me trouxe de volta, estou aqui por isso. E tudo isso foi gerando uma série de consonâncias, de detalhes, que construíram essa história, construíram esse retorno. As pessoas que estiveram envolvidas no meu projeto de recuperação, porém as obras de engenharia não me pareciam fáceis, acessíveis. O meu mestre de obras, que está comigo há 25 anos, desde a primeira obra de Balneário Camboriú, edifício Marquês de Olinda, 37 andares, onde eu aprendi tudo, muito que eu sei hoje de canteiro de obras. Mauri José Filho, te cumprimento, te agradeço pela parceria, porque quando eu lembrei de que eu tinha 3 prédios para entregar e não tinha pernas, não tinha voz para continuar vendendo. Meus clientes que na época estiveram e confiaram na Hitzmann Minella, hoje todos os apartamentos entregues, não ficou nenhuma fagulha. Minha esposa com a equipe toda terminaram tudo e cumpriram as obras. Porém, eu precisava me reorganizar. E nessas 4.000 horas, nessas primeiras 1.000 horas de fisioterapia, muito pouco aconteceu, mas eu precisei cumprir a trajetória. E eu comecei a ver de que forma que eu ia me reinventar. Então, mesmo eu fui correlacionado pelo Samuel Gomes Marques no livro Prumo Zero com a teoria da caverna de Platão. Que as pessoas lá dentro, fechadas na caverna, presas numa camisa de força, e poucos conseguem enxergar a luz fora da caverna. Eu sempre enxerguei a luz fora da caverna. Eu sempre vi de que, primeiro, que se Deus, se Jesus, se a espiritualidade escolheu um profissional de engenharia para estar de volta, para voltar de um coma grave, para voltar mesmo com 2/3 de um laudo de... Eu acho que todos nós, matemáticos e cientistas cartesianos, não é difícil se decepcionar em observar e ler um laudo de profissional de altíssimos quilates da neurologia prescreverem um laudo de perca total de 2/3 de massa total cerebral. Porém, intelectualmente, eu me sentia totalmente preservado, me sinto, inclusive, muito mais veloz. Eu via que eu tinha muito a doar, que eu tinha uma trajetória inteira para cumprir. Nós somos proprietários de uma área portuária ao lado do Porto de Itapoá. Fui comedido e ridicularizado muitas vezes. É só um terreno de frente para o mar. Uma grande área de frente para o mar. Muito bem. Um terreno de frente para o mar, em frente a um calado de 19 metros, natural, que nem nós temos na Baía da Babitonga, onde tem uma situação geográfica ímpar em toda a nossa fronteira do Brasil com o Mar Atlântico, com o Oceano Atlântico.
eu comecei a estudar e fui encontrado por um profissional dizendo: Minella, você não pode empreender nesse terreno um empreendimento imobiliário. Você tem do teu lado o maior porto da América de containers, na sua frente um dos maiores portos da América de grãos e fertilizantes. Você precisa estudar tancagem primária de combustível, reserva de líquidos, diesel, gasolina, querosene de aviação. Nunca estudei, nunca vi nada parecido, nunca imaginei sobre isso. Eu inicio na minha caverna um estudo sozinho, porque quem que apoiaria, meus queridos colegas engenheiros, um engenheiro sobrevivente que não andava, que não se comunicava, com o maior VGV de toda a minha história, que não vou te falar com muita humildade, mas com austeridade. 300 apartamentos entregues entre Balneário Camboriú, Penha, Joinville, numa época antes que o Minha Casa Minha Vida virou commodities, onde se fazia, aprendi com o meu saudoso papai Genésio Minella, de que se tivesse para fazer, se fazia, se não tivesse, não se mete. Então foram construídos com... E de repente eu apareço... Então o maior VGV que eu produzi foi de cerca de 20, 25 milhões de reais, de tudo que eu produzi na minha vida. Eu estudo um projeto, eu estruturo um pitch deck de um terminal de combustível, um complexo portuário petrolífero chamado Brela. Para tudo o nome, Brela é Brenda Isabela. Então, Brela Full Gas Terminal Portuário Itapoá de petróleo. Esse pitch deck, ele vai fundamentado em um indicador financeiro muito potente, de um EBITDA, de um EBITDA de 65% e um payback de 4 anos, para um CAPEX de 1,8 bilhões de dólares. Isso parecia surreal. Isso, quando eu escrevi esse primeiro documento, quem me ajudou a estruturar isso, que acreditou em mim, que confiou no meu trabalho, na época, uma alta liderança do grupo Whirlpool, um executivo de altíssimo nível, hoje mora em Miami, Hernani Pautasso, engenheiro mecânico Hernani Pautasso. Estudamos junto, montamos esse modelo matemático. E quando nós chegamos nesse número de um EBITDA, de de 65% e um payback de 4 anos para 2 bilhões de dólares. Desculpe, meus colegas, eu construí prédio a vida inteira, eu ganhei dinheiro, eu tratei a minha família com conforto, eu me estabeleci na cidade, porém, nunca imaginei, nunca tive acesso a uma capacidade de retorno de capital dessa envergadura. Estamos falando de petróleo. Isso foi em 2012, fazem 14 anos, 13 anos que eu estou nesse projeto, nesse trabalho. Esse pitch deck, feito aqui em Joinville, na nossa cidade, da minha caverna de Platão, com toda a minha humildade, ele toma uma proporção intercontinental. Eu não tinha condições, tanto financeiras, na época, em função da fragilidade dos 5 anos que eu fiquei na retífica, para voltar de volta. Esse projeto chega num evento petrolífero europeu. Esse projeto chega nas mãos de um petroleiro bilionário egípcio, que me concede o meu primeiro mandato oficial como mandatário de refinaria de petróleo, o senhor Domingos Vilar, tomador de uísque Macallan, 50 anos, a qual eu rendo meus sentimentos de gratidão. Através disso, esse projeto que na América Latina teria um projeto de um terminal petrolífero que pudesse suportar e dar atenção ao agronegócio brasileiro. Nós somos o celeiro do mundo, nós somos 8% da comida do mundo, nós produzimos. Para produzir 8% da comida do mundo, são cerca de 6,4 bilhões de toneladas métricas de óleo diesel que se consome. Só a Petrobras hoje, nós estamos em 2023, 2024, tem um delay, um déficit de 600 mil toneladas de óleo diesel para poder dar conta de atender o Brasil. Hoje não dá conta, que eu estou ajudando eles a fazer essa incorporação em função dos meus mandatos. Hoje são 3 mandatos oficiais que eu tenho como mandatário oficial de refinaria petrolífera, Europa, América do Norte, Ásia, Cazaquistão e a Arábia Saudita. Hoje eu faço meus meetings, como eu fui alfabetizado de novo por causa da perca cerebral, meu inglês, todas as línguas que eu tinha acabaram sendo fadadas. Então vocês imaginam, hoje meus meetings são com a Arábia Saudita, eu tenho uma outsourcing em Portugal, Londres,
Estados Unidos e América Central. São as linhas de atendimento que a gente faz hoje. Hoje a Umbrella Full faz a interposição entre as refinarias, por exemplo, com as duas maiores companhias aéreas no fornecimento de querosene de aviação, de óleo diesel para Espanha, para grandes compradores espanhóis que abastecem as duas Emirates e American Airlines, por exemplo. Enfim, e essa trajetória toda me levou a estar num estágio de reconhecimento intercontinental. Lhes digo que no pub de Londres, num restaurante americano ou num restaurante dos Emirados Árabes, nós temos convicção de que se chamarem por Umbrella Full Gas, engenheiro Erlon Minella, tem um engenheiro lá no sul da América que consegue te atender, que consegue fazer interveniência. Então, eu queria agradecer realmente, eu acho que eu queria dizer de que o trabalho sim, o trabalho enaltece o homem, o trabalho promove a gente alcançar níveis inacreditáveis. Agora, invistam no seu relacionamento. A gente não faz ideia da importância de um grande amigo, os nossos irmãos, às vezes a família não está, meu irmão está continentalmente, estava na França, que eu de qualquer forma agradeço, porque nunca faltou um abraço, um afago, a minha irmã, a minha mãe querida. Imagina uma mãe, eu sou pai de 2 filhas, um pai e uma mãe, receber a informação de que tem um filho em coma. Filho de 34 anos, qual é a probabilidade de um filho de 34 anos estar em coma, com pulmão paralisado, sendo entubado depois do Covid, ficou uma coisa normal. Eu fui o maior comedor de gelatina da Unimed durante semanas, quando eles entubaram, que aquilo abre tudo, arranca a parte da garganta da gente. Eu queria profundamente esse momento de gratidão a essas pessoas. E quem vocês estão muito próximos aqui, vocês não fazem ideia da proporção de irmão, de parceria do nosso presidente eterno Alfredo Hermes, a qual eu cumprimento com muita propriedade. Todos os momentos que eu precisei, pensa dar banho, pensa ir no banheiro, pensa ir dormir, subir uma escadaria, se alimentar, essas pessoas estavam do meu lado. Não posso falar em nomes aqui, eu vou usar o Alfredo como representante. Quando eu olhei para a minha escada de 4 andares de escada da minha casa, os médicos, não, você vai fazer uma cama aqui embaixo, no primeiro andar, não tem problema. Não, os amigos da minha esposa, você nunca dormiu fora da tua cama. Todos os dias, foram 9 meses e 7 semanas, 10 meses. Eles me levavam no colo todos os dias, numa cadeirinha às 8, 9 da noite para cima. Quem chegava ajudava a dar um banho. Fui descobrir que eu não ganhava banho, que era uma mangueirada só, que esses caras hoje eu brinco cumprimentando. E me levaram no colo, me traziam de volta para baixo para as fisioterapias às 8 da manhã. Então, invistam nos seus relacionamentos. Invistam nas suas esposas. Você não tem noção o que você tem ao seu lado. No momento mais dramático, é os olhos da tua esposa que vão dizer, eu estou do teu lado. É os olhos da sua esposa que vão dizer, marido, não te preocupa. Não importa quanto tempo vai levar. Qual é a pergunta que todos faziam? Quanto tempo vai levar? Como é que eu vou saber? Se diziam que as neuroplasticidades se conhecem muito pouco. Não importa. Eu vivi desinteressadamente com o tempo. Eu digo hoje, quando me chamam, eu faço acho que Jesus me usa para isso, a espiritualidade. Contem comigo em pessoas que precisam de apoio. Essas pessoas que saem dos hospitais não têm a mínima noção de lidar com o braço paralisado. Eu tenho dor, eu estou à base de pregabalina para estar com vocês aqui, porque uma pessoa que tem essa condição convive com dores, 24 horas. Essa mão usa uma órtese de aço inoxidável, porque se eu tirar essa órtese, a mão trava e a unha corta a palma da mão de tanta força que faz. Isso acontece com todo o lado esquerdo paralisado. Meu pé está... Então, as pessoas que estão, como eu fico tentando me colocar ao lado da minha esposa, das minhas filhas, o quão um cara que faz 15 anos, não foi um braço que em 4 meses já está de volta. Ninguém sabe quanto tempo eu vou levar para voltar, ninguém como eu vou voltar. E não, essas pessoas que estão ao meu lado todos os dias, essas pessoas estiveram nunca, nem um olhar de todos. Nós temos um código, a gente sabe lá de que eu me recolho, elas sabem disso. Eu também procuro fazer a minha parte de que no momento de que eu preciso de eu me recolher e deixar elas também
calmas, tranquilas. Então, esse momento que eu fui convidado, eu nem sabia se eu tinha condições de falar com vocês ou o que dizer para vocês. É um sentimento de gratidão profunda. Gratidão pela minha formação, não só de engenharia, pelo meu MBA em Fundação Getúlio Vargas, pós-graduações e todos os cursos. Agora, pelas pessoas que eu escolhi, eu sonhava em ter uma engenheira, casar com uma engenheira, só encontrava homens naquela escola e de repente surgiu aquela magia do meu lado. É claro que eu encostei e nunca mais saímos de ficar juntos. É claro que eu me dedico ao máximo ao meu casamento, à minha empresa, a qual me honra ter o nome meu e da minha esposa nessas placas que a gente vê nos lugares. Esse tempo que nós ficamos, esse hiato, para minha reinserção no mundo de vocês que caminham, que falam, que se apaixonam, eu queria agradecer. Então esse sentimento ao CAJ, ao CREA, à Mútua, aos meus amigos Gelásio, eu não vou lembrar de todos, puxa vida, da minha época de inspetoria, ao meu presidente Celso Ramos Fonseca, toda a equipe, meus inspetores, chefes que formavam a minha equipe, eu encontrei aqui, muito me honrou de encontrar meus inspetores e estar junto de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. E dizer de que eu queria frisar novamente, eu já fui, tenho que ser tratado por psiquiatras, porque não é brincadeira. E quando eu digo do meu entusiasmo pela minha vida, meu entusiasmo por voltar ao trabalho, se confunde que eu sou, é claro, eu me trato de ansiedade, eu sou medicado para estar aqui. Agora, vocês podem ter certeza que eu sou grato à engenharia porque a pujança de ser um engenheiro, a pujança de ser um construtor de casas, um construtor de cidades, faz com que a gente se levante de uma cadeira, mesmo ouvindo laudos inoperantes que a gente, ou inconformados por todos nós que a gente ouviu. Então, estimados queridos, minhas homenagens, a minha dedicação, e contem comigo naquilo que meu lado aqui, esse ser que habita dentro de mim, no meu lado esquerdo, que é um querido, ele é calmo, e a minha convicção é de que esse passo curto que eu caminho hoje, quem sabe seja o passo que a espiritualidade escolheu para que todos os nossos amigos andassem essa vida que se diz maluca, essa condição de tempo, é nessas horas que a gente vê quanto tempo nós temos. Como me sobra tempo. Como o meu passo lento, quem sabe seja o passo, dizem que eu sou uma referência, então que meus amigos atendem, que esse meu passo curto seja a referência de vida de todos, para que todos diminuímos o passo, para que a gente saiba ter uma condição de vida plena, de vida tranquila, e que a gente valorize as pessoas que estão em volta da gente. Minha gratidão profunda. Muito obrigado, CJ.